Olá, eu sou a Mônica, você está no meu canal literário. O próximo livro é o melhor. Desde já eu peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever, ative também as notificações, assim, todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, você saberá. Curta esse vídeo, comente também, deixa um recadinho aqui para mim. Se você gosta tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento, compartilhe no zap com uma pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livro, de literatura e de programas culturais. Através dessa tua ajuda, através desse teu engajamento, meu canal irá crescer. Se você não me segue no Insta, segue lá, @mmonicacarneiro, assim mesmo, com 2 M's, com 2 C's. Entre outras coisas de minha rotina, eu falo sobre livros. Vou deixar na descrição do vídeo meu Scooby, caso você queira me seguir nessa rede literária. Deixarei também minha wishlist com os livros desejados da Amazon, caso você queira me enviar um livro ou qualquer outro mimo de presente. E desde já eu deixo a recomendação, se você for adquirir algum livro ou qualquer outro produto pela Amazon, use o link de algum canal associado, assim você estará ajudando algum produtor de conteúdo digital. Hoje eu venho com as minhas impressões de leitura desse mês de janeiro. Foi um mês muito bom para mim, consegui ler tudo aquilo que eu queria e aí eu vou falar bem por alto sobre minhas leituras. Deixa eu posicionar melhor esses livros para ficar mais fácil. E aí, à medida que eu for comentando, eu vou falar para vocês. O primeiro livro que eu só vou citar é esse aqui, Irmãs da Revolução, que eu nunca, em geral, não cito nas conclusões de leitura, nem faço tibiar com ele, mas é um livro que tem algumas, é uma coletânea, né, de histórias sobre o feminismo com enfoque na ficção científica, no feminismo especulativo. Eu fiz 2 resenhas nesse mês de janeiro, de 2 histórias, e em fevereiro agora eu já gravei pelo menos uma história, então fica a dica para vocês acompanharem. Quem me seguiu no ano passado sabe, eu comecei a leitura desse livro, eu estou lendo na sequência, e eu pretendo terminá-lo esse ano. Falta bastante coisa, eu acho que eu cheguei mais ou menos 50% da obra, então ainda tem esse ano todo, 2024, para eu ler e trazer as outras histórias para vocês, tá bom? A minha TBA foi uma TBA relativamente curta, mas achei um tá ok. E aí eu vou falar agora sobre elas. O primeiro livro que eu li foi esse aqui, Misery, Local Obsessão, do Dr. Stephen King. E esse livro é muito hypado, né? Muito conhecido. Eu gostei muito da história. Para quem não conhece, conta a história de Paul Sheldon, um romancista best-seller, que ele está numa estrada e num dia de nevasca e de repente ele sofre um acidente. E paralelo a isso passa na estrada a Annie Wilkes, que é uma super fã do Paul. E aí quando ela vê aquele homem naquele carro acidentado, ela vai socorrê-lo. Ela é enfermeira, mas em vez de ela levá-lo para um atendimento médico no hospital, ela leva ele para casa. E aí é quando a vida do Paul se transforma num verdadeiro inferno, porque a Anne, ela é obcecada pelo autor e ele tem uma série de livros que dá título ao livro Misery, e nessa história ele finaliza a jornada dessa personagem Misery. E a Anne, ela não se conforma, ela não aceita e ela obriga o Paul a reescrever a história, mas dentro de uma perspectiva que ela deseja, que ela goste. E é bem interessante isso, porque ele passa uns maus bocados com ela. Além dele ter essa liberdade cerceada, ela dopa ele, ela faz ele ficar dependente de uso de medicamento, ela restringe a alimentação, a higiene dele. Tem momentos que ela o tortura mesmo, e é bem interessante. Eu fui pesquisar a respeito sobre essa personagem, sobre a Anne, e eu vi uma resenha no canal aí, que faz resenha psicológica, e aí fiquei ainda meio que na interrogação se ela era psicótica, mas ela é sim, porque ela tem delírios e tem alucinações. Eu acho que vocês sabem, né, a diferença do delírio e da alucinação. Então, assim, é bem interessante, né? Na resenha falava sobre alguns aspectos da Anne, né?
que ela era psicopata, porque ela não tinha empatia em relação à dor alheia. Ela foi uma assassina em série, porque antes de ela deixar o Paul refém na sua casa, ela matou algumas pessoas antes. Ela tem uma personalidade borderline, bipolar, uma figura antissocial, e é bem interessante. Inclusive, eu separei um trecho aqui para compartilhar com vocês, e já nesse mês agora de janeiro, vez por outra, eu vou trazer um trecho aqui no canal de algum livro que eu estiver lendo eventualmente, e que eu gosto e que eu acho interessante, né? Então aqui, já pertinho do final, o Paul já tinha passado muitas situações com a Anne. E ele era fumante, deixou de fumar lá no cativeiro, e ela faz tantas situações ruins com ele, que ele até fica constrangido em querer algumas regalias ou pedir alguns favores a ela. Mas tem um momento que a narrativa diz assim: tem outra coisa que eu queria quando eu terminar. É quando ele faz um acordo com ela assim, que ele já está finalizando o livro que ela quer, e aí ele fala assim sobre o que ela poderia dar a ele como compensação. O que é? Você falou uma vez que eu estava com todas as minhas coisas. Estou sim. Bom, havia um maço de cigarros na minha maleta. Eu queria fumar um quando terminar. O sorriso dela mudou aos poucos. Você sabe que essas coisas não fazem bem, Paul. Cigarro causa câncer. Anne, você acha que câncer é algo com que eu tenho que me preocupar agora? Ela não respondeu. Quando eu li esse trecho, tá bem no finalzinho da obra, eu ri demais. Sabe que ela vai dar um grito? Porque ele já passou maus bocados, quem acompanha a história sabe, até mutilação ela fez com ele. E de repente ele pede o cigarro e ela faz ela dar câncer. Aí realmente é algo assim, né? Diante de tantas coisas que ele perdeu, como a liberdade, ficar dependente químico por causa dela, de remédio no caso, sofrer mutilação, tortura, inanição, tantas coisas. Ela falar do câncer do cigarro é realmente aquele momento assim que o King consegue inserir um humor bem gostoso na obra. O outro livro que eu li da minha TBA foi esse aqui, Eu Sobrevivi ao Holocausto, comovente relato de uma das últimas amigas vivas de Anne Frank, da Nanette Blitzkonig. Eu conheço a Nanette de um documentário que eu assisti. A Nanette ainda é viva e vive aqui no Brasil, e aqui ela vai falar um pouco sobre o que ela viveu no campo. Ela vai trazer a perspectiva do campo que foi, né, a população na Segunda Guerra, e de judeus que mais sofreu com o Holocausto foi a população polonesa. O campo de Auschwitz foi um dos piores. E aqui ela fala sobre o relato, né, a vida dela em família, antes da guerra, o período de perseguição aos judeus, o sentimento de antissemitismo, Noite dos Cristais, e a ida dela com a família ao campo. E ela trata aqui também muito sobre a perspectiva de vida do que ela viveu no campo, né? E aqui ela fala sobre algumas particularidades que às vezes a gente não encontra em outros livros, né? O campo de Auschwitz, ele tinha várias separações, campo 1, campo 2, campo 3. A Nanette, ela ficou no campo da Palestina. Para quem não conhece o campo da Palestina, seria um dos melhores campos para você ficar, porque as pessoas que ficavam lá, elas podiam ficar com as próprias roupas que elas levaram e alguns pertences. Elas não eram necessariamente obrigadas a fazer trabalhos forçados, e não era um campo de extermínio, era um campo meio que privilegiado, porque se entendia que aquelas pessoas ali, depois elas sairiam do campo, elas iriam conseguir uma extradição. E a Nanette, com a família, ela viveu em parte um pouco dessa perspectiva, que foi frustrada no decorrer da vivência no campo. E aqui ela fala sobre algumas coisas, né, assim, sobre aqueles que menos sobreviviam no campo, né? Homossexuais, deficientes físicos. Ela fala sobre ciganos, latinos, testemunhas de Jeová, pessoas que tinham deficiência. Eram pessoas que de imediato sofriam mais e
e foram para o campo por causa disso e foram logo exterminadas. Ela fala também sobre a perspectiva da seleção que o Mengele fazia, que foi considerado o anjo da morte ali no campo, né? Não sei se todo mundo conhece a figura do médico Mengele. Se não conhece, fica aí a dica. Quando ele fazia a seleção de quem ia viver e quem ia morrer, por isso ele era conhecido como o anjo da morte. E ela fala também da convivência que ela teve com a Anne no dia do aniversário, que ela viu o diário, do que elas fizeram no dia do aniversário da Anne, que foi assistir a um filme. Isso é retratado no livro, né, no diário de Anne Frank. Tintinhos, presentes. E ela aqui contesta alguns biógrafos que dizem que ela deu a Anne um marcador de livro. Ela disse que deu de presente a Anne no seu aniversário um broche, né? Então é uma particularidade aí. Ela fala sobre as amizades, a vida pós-campo. Ela retomou a vida, mas se mostra como uma mulher que sobreviveu com muita sequela e ela se calou durante décadas por causa do que ela viveu, porque ela perdeu mãe, pai, irmãos, ela perdeu a família. Ela, depois que ela foi liberta do campo, ela ficou ainda 2 a 3 anos cuidando de uma pneumonia. E depois ela foi atrás de outros parentes em outros locais, né? E acabou casando e morou em alguns países, mas a vida dela mesma ficou aqui no Brasil. E a tia dela, que acolheu ela depois da guerra, não queria falar, não queria falar do sofrimento do campo, não queria que ela falasse, não queria que as pessoas que conectassem da casa falassem sobre aquilo, sobre aquele período. E isso causou nela um bloqueio muito grande. E eu até entendo a parte da tia, mas ela disse que foi pior para ela, porque ela teve mais dificuldade de lidar com isso, porque não conseguia expressar as dores, né? E eu separei um trecho aqui que eu acho que é bem significativo, apesar de dolorido, mas que fala e ilustra um pouco disso que eu estou falando. E diz assim: como estávamos na lista palestina, ficaríamos no campo Estrela. O campo tinha esse nome, pois devíamos continuar utilizando a estrela de Davi amarela, que nos caracterizava como judeus. Além disso, poderíamos manter nossas roupas e não teríamos os nossos cabelos raspados, nem o número tatuado na nossa pele. É significativo isso, né? Por isso que às vezes a gente vê fotos de alguém que tem cabelo e outro raspado. Alguns têm a marca da tatuagem da numeração e outros não. Aí ela continua: éramos considerados portadores de um privilégio, essa possibilidade de sermos trocados e seguir em direção a um lugar distante de Bergen-Belsen. Ela viveu também mais num campo, tá? No entanto, essa possibilidade mostrou-se ilusão, pois efetivamente foram poucos prisioneiros libertados nessa condição. Um relato muito forte, mas muito necessário. Aí, seguindo esse mote, eu li esse livro aqui, Os Últimos 7 Meses de Anne Frank, de William Lindever, acho que se pronuncia assim. Ele produziu um documentário há muitos anos atrás, eu não assisti, confesso, mas aqui ele fala sobre algumas pessoas que conheceram a Anne, amigas, pessoas que lá no campo viram ela e a família, e fala um pouco sobre todo esse contexto do que eles viveram, né? Quando está chegando assim na parte final do livro, que são dos últimos relatos das últimas vítimas, uma protagonista, ela fala sobre Mengele, né? Que foi considerado um anjo da morte, e como era o processo de seleção. E ela fala o seguinte, que quando ela está lá no campo, chegava um trem, mulheres, bebês, crianças muito pequenas, idosos. Mengele, sem dizer nada, apontava. E algumas pessoas iam para um lado e outros iam para outro. E ali era uma seleção. Aquelas pessoas idosas, gestantes, crianças muito pequenas, pessoas muito doentes, elas já iam logo para a câmara de gás e depois para o crematório. E num dado momento, ela vê uma prima dela e ela diz: eu quero ficar com fulana. E ela pergunta a uma pessoa que já está há muito tempo no campo e diz assim: olha, eu vi minha prima, não sei o quê,
E ele diz assim para ela já está morta. E aí ela refuta isso e diz, não, eu a vi há poucas horas agora. E ela não entendia. Já era uma pessoa que estava muito tempo, muitos meses no campo. E depois ela entendeu o que ele quis dizer. Que nesse processo de seleção, ali ela já estava morta porque ela foi selecionada para aquele grupo que iria logo para a câmara de gás e, consequentemente, para o crematório. Né? E é uma coisa que nesse livro, e a Nanette também questiona, a postura dos países aliados. Quando já estava na parte final da guerra, eles poderiam ter bombardeado a ferrovia. Já era sabido que existia esses campos de extermínio da população judia. E fica aquela coisa, o porquê eles estavam só preocupados com o combate, mas não em libertar aquelas pessoas. É algo que Nanette e alguns protagonistas também aqui citam, se simplesmente a força de vontade para sobreviver faria com que alguém sobrevivesse ou não. E claro que não, e elas colocam isso muito claro pelo seguinte, às vezes uma pessoa tinha muita vontade de sobreviver, mas ela era uma gestante. Então ela ia de imediato para aquela seleção de Mengele, de câmara de gás e crematório. Uma outra talvez tivesse menos vontade, já tivesse mais cansada, já quisesse já entregar os pontos, mas não era uma gestante, não estava doente. Então naturalmente ia para um campo de trabalho e aí sobrevivia, né? Até quando os campos já foram liberados, quando se encerrou a guerra, a Alemanha perdeu a guerra, muitos morreram depois porque não se sabia que aquelas pessoas que tinham sofrido um grande processo de inanição não aguentariam comer muito, né? E muitos morreram assim depois porque os soldados davam comida, mas eles comiam muito e acabavam morrendo por causa do impacto daquela comida em grande quantidade nos corpos. Então, assim, são coisas que a guerra também ensinou, até nessa questão do trato com a pessoa que sofreu um processo de inanição, né? E uma das protagonistas, ela critica também a posição das pessoas em relação a quererem se manter alheias aos relatos das vítimas. Era como se depois da guerra as pessoas quisessem só seguir a vida e pouco se importassem se houveram campos de extermínio, campos de trabalho, se pessoas foram deportadas. Era como se essas pessoas ficassem no hiato de solidão, porque o sofrimento que elas viveram, as coisas que elas viveram, só cabia a elas, só pertenciam a elas e os outros não se interessavam, né? E aí, seguindo esse mote de TBA, o último livro da Meta foi esse aqui, Noite Sem Fim. Eu estou fazendo um projeto de leitura da Agatha lá no Instagram. Esse foi o livro escolhido para o mês de janeiro, Noite Sem Fim. E esse título aqui já é uma brincadeira em relação a uma música, um verso, uma poesia. Mas aqui conta a história do Michael, que é um homem pobre, mas que não tem muito vínculo com nada, com ninguém, não gosta de trabalhar, não se fixa no trabalho. E a Ellie, que é uma jovem rica, milionária, mas que muito frágil emocionalmente. Eles se encontram e há um interesse recíproco nesse romance, eles se casam e vão viver uma vida muito felizes como casal. Mas, paralelo a isso, eles fazem a compra de um casarão e constroem uma casa para viverem num lugar que tem uma malassonga, uma fama, que é o campo dos ciganos. E ali algumas coisas acontecem e reforçando aquele mito negativo e a lenda que existe sobre aquela propriedade. E se fala que quem vai para lá não consegue ser feliz. Gostei muito da história, a história tem um final, para mim, surpreendente. Foi muito além daquilo que eu esperava como plot na formulação da solução do crime, porque quem conhece a narrativa da Christie sabe, sempre tem um crime nas suas histórias.
E eu gostei muito e fica essa dica aí para vocês conhecerem, tá bom? Aí foram essas leituras da TBA e aí teve leitura extra, como esse aqui, o quadrinho, meu amigo Demi, de Derf. Esse quadrinho aqui vai contar a história de Demi. Eu acho que muita gente conhece a história desse psicopata, que também praticou canibalismo. E é uma história bem pesada, mostra aqui um pouco a vida dele, ou a dificuldade dele de se relacionar e a obsessão dele. Ele também foi necrófilo, né? A obsessão dele no modus operandi. E o que ele fez, assim, ele matou vários jovens, né? E foi um momento pavoroso. Eu gostei do quadrinho, apesar de achar pesado, mas uma coisa que eu gostei muito do quadrinista, que foi colega do Dahmer e estudou com ele e o conheceu, e por isso escreveu depois da faculdade, formado como quadrinista. E eu gostei porque ele só enfatizou esse período de escola, e quando chega mesmo na parte que o Dahmer começa a matar, aí ele já para um pouco, porque é um quadrinho de true crime real, né? Do crime real. Então acho que para ficar menos nocivo ele parou aí. É uma leitura muito boa, apesar de pesada, eu gostei muito. Esse aqui fica com uma meta da meta parecendo 2024, porque eu tinha incluído um quadrinho. Ainda não tinha escolhido o quadrinho, mas surgiu essa oportunidade que eu ganhei esse quadrinho de Tabata no Amigo Secreto do ano passado de Natal, das Amigas Booktubes. E aí fica aí como uma dessas leituras. Aí não li integralmente porque esse livro eu quero deixar para outro momento, para o Victor Tube. São vários contos de terror. E eu li só três histórias aqui. Li uma de King, li uma do Edgar Allan Poe, que foi a que eu mais gostei. E li também uma do Cliver, né? E gostei de todas, mas o que eu mais gostei foi do Poe, que foi O Coração Delator. E achei a história maravilhosa. Aí fica essa dica aí. Gostaria de terminar o livro? Gostaria. Mas o leitor também tem que ter isso. Guardar alguma coisa para um outro momento. E no término desse ano terminar esse livro. Mas por hora, li pelo prazer de ter algo diferente para ler. Mas eu vou segurar um pouquinho a conclusão desse livro para o término do ano. Gostei muito. E aí, li também a última história desse livro aqui de Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle, foi As Aventuras de Sherlock Holmes. E aqui tem várias histórias. Escândalo na Boêmia, que eu gostei muito, que conta uma história aí de um rei que tem um caso com a mulher, e por isso prejudicaria o casamento dele, o futuro casamento dele com a princesa. A Pedra Azul, que é bem interessante, que é a história de uma pedra que é escondida dentro do estômago de um ganso. O Polegado Engenheiro, o Nobre Solteiro, que casa, mas casa com uma mulher que já está casada e por isso esse casamento não se concretiza. E o Mistério do Vale. Aqui tem histórias muito boas do Sherlock Holmes. E aqui ele faz menção a Kukulkan, a origem da Kukulkan, dessa sociedade aí pavorosa, que fica a dica quem quiser pesquisar, quem não conhecia a respeito. E vou deixar uma dica que eu até anotei aqui no caderninho para não esquecer, mas já está na mente. Agora nesse mês, o Oscar Oliveto, melhor falando, que é muito conhecido no Brasil, né, um publicitário, ele escreveu, eu acho que foi no Jornal Globo, um artigo falando sobre Sherlock Holmes. E aí ele cita, né, a questão da cocaína, que na obra, para quem leu sabe, na época não se sabia o efeito nocivo da cocaína, e o Sherlock ele consome, mas ele também traz à luz algo que está se propagado na cultura popular de Sherlock Holmes, nas suas adaptações, mas que de fato não tem na obra aquela coisa quando ele chega para o Watts e faz assim, elementar meu caro. Isso de fato não existe, né, na obra de Sherlock Holmes, pelo menos nas histórias que eu li até agora não. Lembrando que esse livro compõe um box de 4 livros, esse é o segundo que eu finalizo e fico ainda com mais 2
livrões para terminar nesse ano. Aí fica essa dica, quem tiver curiosidade de ver esse artigo do Austin Oliveto, é bem interessante. E para finalizar, fiz uma releitura desse quadrinho aqui, do Recruta Zero, mas a história que eu li foi esse aqui, é o Garrainha do Lar. Essa história foi criada por Chris Browne, que foi o filho que assumiu os quadrinhos do Dix quando ele morreu. E uma pena, no ano passado, o filho, né, que ficou responsável pelos quadrinhos do pai, faleceu também. Mas gostei muito de reler essa história, porque olhando aquela perspectiva do lar, mais humorista. Eu acho que a H também é aquele, faz o típico marido rabugento. E sempre é bom, às vezes, a gente fazer essas leituras, né, de quadrinhos bons. Então foram essas leituras, não sei se vocês conhecem, vocês já leram algo, como foi o mês de vocês, leram um pouco, leram muito, vocês, como eu, estão devagarinho lendo. Quem quiser comentar pode ficar à vontade. Obrigada para quem assistiu e até a próxima. Tchau, pessoal!